Carro usado vai aumentar de preço e tem um fenômeno mundial que está acontecendo, que é o seguinte: o mercado de carro nos Estados Unidos está caindo. No Brasil se vende muito mais carro usado do que carro zero. Por que se vende mais? Porque o Brasil não tem dinheiro para comprar carro zero. Como é que vai ser a tendência dos preços dos carros híbridos a combustão? O que acontece foi o seguinte: os carros eles estão ficando cada vez mais caros por causa de equipamentos de segurança que os governos do planeta Terra estão colocando nos carros. Você pega um Fiat Uno, lançado em 1990, um Uno Mille, você pega o Mobi hoje, é outro produto. É outro produto. Crash Test, Airbag, ABS, ESC, que é um negócio antiderrapante, etc. Então, os carros, nos últimos anos, aumentaram muito de preço. Por várias razões, mas uma delas, muito mais equipamentos de segurança. Segundo, as montadoras, com a pandemia, perceberam que era melhor vender mais caro do que brigar por share. Era mais saudável para elas. Não estão tão erradas. Porque, no fim, o objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro. Mas tem que ter algum tipo de volume. Então, assim, o preço dos carros em dólar ou em euro subiu 25%, o preço de verdade, lá no cacau, depois de bônus e tudo, subiu 25% em dólar ou em euro nos últimos 4 anos, de 2019 para cá. No Brasil, mesma coisa. Preço de carro aumentou e aumentou bem. Bom, isso não tem caminho para trás. Não tem caminho para trás. Então, os carros estão mais caros. Não tem caminho para trás. No caso do Brasil, nós temos 37% de carga tributária, que é assim, nos grandes mercados do planeta Terra, é de longe, mas de longe, a maior carga tributária de todos os grandes mercados de carro acima de 1 milhão. Nós temos uma carga tributária gigantesca no Brasil, causada por, primeiro, a gente gasta 45% do PIB para funcionar, e segundo, o Brasil ele não tributa renda, ele tributa consumo. Então, como a gente tributa consumo e a gente gasta muito, você tem que cobrar uma fortuna no consumo, porque a gente não tributa renda. Imposto de renda no Brasil é 27%, nos Estados Unidos é 42%, na Europa é 48%. Então, a gente não tributa renda no Brasil. E isso, para mudar, é difícil, porque quem vota tem renda alta. Ele vai ter que votar para ele pagar mais imposto. Então, é difícil mudar isso daí numa democracia. Então, o preço do carro no Brasil é o seguinte: eu duvido que a carga tributária caia, mas duvido muito, porque o Brasil precisa arrecadar. Os carros estão ficando cada vez mais pesados. Para você ter ideia, na Europa, o peso médio do carro vendido subiu 300 quilos em 10 anos. Um Uno Mille, da década de 90, pesava 800 quilos. 800 quilos. Hoje não tem um carro brasileiro abaixo de 1 tonelada. É 200 quilos a mais de aço. Alguém tem que pagar, que é o consumidor. Então, o nosso preço, assim, carro elétrico, para mim, é impossível baixar preço além do que está hoje. Pelo contrário, deve subir um pouco, porque a BYD está perdendo muito dinheiro no Brasil. E as outras montadoras que estão chegando, vendendo carro elétrico, estão vendendo carro elétrico com margem negativa. Um dia essa festa acaba. O governo baixou até 2026 o imposto do carro popular. Isso vai aumentar o mercado, já está aumentando o mercado, mas como não tem financiamento, sem entrada, vai aumentar, mas não vai ser nada do que foi no começo de 2010, 11, 12. Vai aumentar, mas não do mesmo jeito. Carro usado vai aumentar de preço, e tem um fenômeno mundial que está acontecendo, que é o seguinte. Estatística. Estados Unidos, 1990, 270 milhões de habitantes. Estados Unidos, hoje, 345 milhões de habitantes. Estados Unidos foram de 270 para 345. Mercado de carro, 1990, 15 milhões. Mercado de carro ano passado, 15 milhões e meio. Mercado de carro nos Estados Unidos está caindo a população constante. Por que o mercado não caiu? O mercado não caiu porque a população foi de 270 para 345. Uau! E é por isso que a montadora vale pouco. O potencial de crescimento deles, 0. Não vai crescer. Nos Estados Unidos, não cresce. Pico do mercado nos Estados Unidos. Pico.
Ano 2000, 17 milhões e meio. Em 2019 foi 17,600. Mas o ano passado foi 15,5. Mas em 2000, com 285 milhões de habitantes, vendeu mais carro. Uau! Então é assim, nos Estados Unidos se vende cada vez menos carro zero. O que está aumentando nos Estados Unidos? Venda de carro usado. E ainda assim, está aumentando devagar. Nos Estados Unidos, hoje, vamos dizer, 15 milhões de carro zero e 50 milhões de usados. Era 15 e 40. Hoje é 15 e 50. Estados Unidos. Vamos falar de um mercado que eu conheço bem, a França. Na França, depois eu falo, na Europa. A Europa, quando você fala de Europa, cuidado com os países. Eu não estou incluindo Turquia, não estou incluindo Rússia. Estou dizendo a Europa do euro, mais Inglaterra e mais o norte da Europa. Essa Europa tinha 290 milhões de habitantes em 90. Hoje tem 330. Ou seja, essa Europa, com essa população, a população cresceu bem menos que os Estados Unidos. Eles tinham 20 a mais, agora eles têm 20 a menos. O mercado de carro lá era 17, foi 13. Uau! Uau! Porque como a população lá cresce menos, a queda é visível. Vamos falar do mercado francês. O mercado francês, antigamente, era 2 milhões e 300 mil carros, agora 1 milhão e 700. E o mercado de usado era 5 milhões, hoje é 6,5. Então, 1 milhão e 700 para 6,5, 4 vezes. Estados Unidos, 15 para 50, 3 vezes e meio. Brasil, 2 milhões e meio, 13 milhões. 6 vezes. No Brasil, se vende muito mais carro usado do que carro zero. Por que se vende mais? Porque o Brasil não tem dinheiro para comprar carro zero. Só que o europeu também não tem. E o americano também não. Porque os preços dos carros lá subiram para chuchu e um monte de gente não consegue mais comprar. Então, o que fez o mercado de carro na Europa cair e nos Estados Unidos cair população constante? É o seguinte. Primeiro, os carros aumentaram de preço. Segundo, os carros estão durando mais. Terceiro, êxodo rural. Tem cada vez mais gente morando nas aglomerações urbanas. Quarto, eu não preciso de carro. Porque você tem Uber e outras coisas, etc. Mas uma razão super importante é a renda em relação ao preço de venda do carro. Então o cara está comprando um carro usado. Ele não tem dinheiro para comprar carro zero, que é o caso do Brasil. Ele não tem dinheiro para comprar carro zero. E não vai melhorar. A nossa renda per capita é baixa, média baixa, 10, 11 mil dólares, e cresce muito pouco. E no fim, o carro ele tem um valor em dólar que é difícil você fugir. Tem a carga tributária. No Brasil é mais caro que nos outros países. Nosso carro é mais caro. A Ford vendia EcoSport no Brasil no passado a 120 mil reais. Em dólar, que quando você tira a carga tributária, dava 80 mil reais. O dólar estava 4. 20 mil dólares. O mesmo carro em Miami, 27 mil dólares. Mesmo carro. Ou seja, uma das razões pela qual a Ford foi embora, cansou de perder dinheiro. Então, eu acho que no médio prazo, carro elétrico, mais uma estatística. Olha como é interessante. No primeiro semestre desse ano, o mercado de carro elétrico no planeta Terra foi 9 milhões e 100. O ano passado, no primeiro semestre, foi 7 milhões e 100. Então, o mercado de carro elétrico no mundo cresceu 2 milhões de unidades. E o mercado, 2 milhões em um ano. E o mercado mundial foi 45, 47 milhões de carros. Mas o mercado de carro elétrico cresceu 2 milhões. Aonde cresceu 2 milhões? 1,400 na China. 400 na Europa. Dá 1,800. Cresceu 2, hein? 50 nos Estados Unidos. Caiu 20% no Canadá, que é verde. Caiu 20% na Austrália, que é verde. E subiu 100 e poucos mil em todo o resto do mundo, somado. No Brasil, caiu 0,5%. O mercado de carro elétrico, no primeiro semestre desse ano, caiu 0,5%. O mercado cresceu 5%. Caiu 0,5% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Ou seja, no Brasil, o mercado de carro elétrico não está mais crescendo. Aí o chinês chega, lança carro elétrico
E ele fala, não, mas com o meu lançamento o mercado vai crescer. O mercado não vai crescer, porque no Brasil, se você tem um carro elétrico, você não vai para Paraty. Se você mora em BH, você não vai para a praia. Então, é um carro urbano com limitações. Que é o seguinte, um HB20 ou um Fiat Mobi, eu consigo viajar. Com um carro elétrico, não consigo viajar. E quando você fica sem energia numa rodovia pedagiada, sabe onde eles deixam você? Num posto de gasolina. E não tem carregador. Não, mas tá na internet essas histórias, você entendeu? Então, é um carro sensacional, eu vendo, eu vivo disso. Mas eu vendo para público urbano. E quando um cliente quer comprar o carro, primeira pergunta que eu falo, você viaja? Viajo. Onde você vai? Ilhabela, dá para comprar. Não, eu vou para Caraguatatuba, não compra. Você vai se estressar com o teu carro, não compra. Você entendeu? Então, no Brasil é assim, o carro híbrido é outra história. O carro híbrido para o Brasil é um produto mais adaptado, mas o carro híbrido é o seguinte, você não consegue colocar um híbrido plug-in com tomada, o híbrido com tomada, não cabe num HB20, ou num Fiat Pulse, ou num Polo. Cabe num Golf, mas não num Polo. Isso quer dizer o seguinte, é 160 mil para cima. Você tem toda a parafernália do carro a gasolina, toda a parafernália do carro elétrico, uma eletrônica super sofisticada para os dois conversarem, e para caber tudo isso num carro, você tem que ter um carro de 4,50 metros. Num T-Cross não cabe. Cabe num Taos. Mas volume está no T-Cross, que é o terceiro carro mais vendido do Brasil. Volume não está no Taos. Você entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Você falou de carro híbrido, você está acima de 160 mil. Ela tem 450 mil carros por ano. E você tem todas as marcas lá. E a Toyota lá tem 20% de share. E é assim, quando você tem uma concessionária de qualquer marca, não entra um Toyota usado nos teus usados. Por exemplo, eu sou Volkswagen, eu tinha 2 concessionárias Volkswagen, nunca comprei um Toyota usado. Citroën, nunca comprei um Toyota usado. Ford, eu tinha 12 Ford, nunca comprei um Toyota usado. O cara que tem Toyota continua com Toyota. Porque o que ele quer é paz de espírito, bom valor de revenda, ter certeza que o carro não vai quebrar, etc. Então, esse tipo de cliente, ele não muda de marca. Ele é extremamente... Você não consegue crescer muito de share. A Toyota, para crescer no Brasil, tem que lançar uma jabuticaba. O dia que eles lançarem um carrinho pequenininho com motor 1.0 turbo, eles vão para 15% de share. Por que não fizeram? Burro eles não são. Porque eles fizeram a conta, falaram, bom, eu vou ter que vender o preço da Fiat, quanto sobra? Esquece. É isso. Por isso que a Fiat, você olha o share da Fiat em 20 anos no Brasil, e sobe um e desce o outro, e sei lá o quê, e a Fiat está lá tranquila entre 20% e 23%. Quem sofreu muito com essas marcas chinesas que chegaram? A Jeep. A Jeep tinha 8% de share, hoje tem 4%. Caiu de 8 para 4. Por quê? Porque o Compass, pimba na gorduchinha, pegou bem. Porque um Compass era um carro. Agora está com promoção, por 150 mil você compra um, mas eu estou sempre trabalhando com preço de lista. Um Compass é acima de 160. E você compara um Compass e a tecnologia de um Compass com a tecnologia dos carros chineses, gente, sim, nem dá para comparar. Mas o problema é o seguinte, é um mercado limitado. Já o Renegade, que tá velhinho e tudo, 120 mil reais, aí sim, mas aí carro chinês não consegue chegar nesse preço. E híbrido, então? Híbrido é acima de 160 mil reais. Não existe híbrido mais barato. Na Europa, a mesma coisa. Tem outra coisa que acontece com o híbrido na Europa, que a gente tem que ver o que acontece na Europa, né? Na Europa é o seguinte, primeiro, venda de híbrido não está crescendo. Venda de híbrido depende de regulamentação. Como aqui, venda de carro depende de imposto, 0 para carro popular, com motor 1.0, turbo ou não, flex. O híbrido é o seguinte, o híbrido 0 na Europa é 7 a 10 mil euros a mais do que o equivalente à gasolina. Então, um Golf híbrido plug-in é 7 a 10 mil dólares a mais com o mesmo equipamento. O Golf é 7, o Renault Megane é 7, o Peugeot é 10. Por quê? Porque o Peugeot mantém o mesmo motor a gasolina. De maneira geral, quando você bota um híbrido plug-in, você coloca um motor a gasolina velhão,
barato, já pago, porque senão o preço do carro sobe muito. Híbrido plug-in, 3 anos depois, de 6 anos não existe ainda. Híbrido plug-in, 3 anos depois, é o mesmo preço. Ou seja, hoje, na Europa, um Golf híbrido plug-in e um Golf a gasolina 2022 é o mesmo preço. Alguém perdeu 7, 8 mil euros lá no meio. Por que o carro desvaloriza tanto? Porque o híbrido plug-in, se você não carrega ele 3, 4 vezes por semana, você tem um carro que pesa 400 quilos a mais à toa. E tem um monte de gente que não tem carregador em casa. E se você não carrega teu híbrido plug-in, para que você compra um híbrido plug-in?